Seja muito bem-vindo a mais um episódio do podcast da Transforma Negócios. Aqui você vai encontrar muito conteúdo sobre estratégia para pequenas e médias empresas para te ajudar. Você que é empresário e está em dúvida de qual pode ser o próximo passo do seu negócio. Aqui do meu lado, como sempre, Raul, sócio fundador da Transforma. Obrigado por estar junto mais uma vez. Também agradeço. Num episódio que é muito especial, já apresentando nossos amigos, queridos, convidados, clientes, irmãos, enfim, a vida vai misturando todas essas relações. Mas estamos aqui com Vitor Hanna e Lucas Hanna, da Hanna, indústria aqui de Limeira, renomada, com muitos e muitos anos de mercado. Daqui a pouco a gente vai falar sobre tudo isso. Então, queridos, muito obrigado. Para mim e para o Raul, tenho certeza que posso falar por ele. É uma alegria gigante, enorme ter vocês aqui para a gente bater esse papo. É mesmo. E é verdadeiro, né? É genuíno. E vou falar também aqui, ó, por trás das câmeras ali do lado, tá com a gente Eduardo Hanna. O empresário né? O empresário deles, né? Vai que depois do programa tem que negociar cachê, né? Então, exato. Então, um abraço também, que é um grande querido de longa data também. Rapaziada, bora lá. Quem é Lucas Hanna? Quem é Vitor Hanna? Antes de a gente falar da Hanna como indústria, como empresa mesmo, quem são vocês, né? Um pouquinho da história rápida aí de vocês, por onde passaram. Sim, tipo o Globo Repórter, né? Onde vivem, o que vocês comem, pra onde migram no verão. Não, perfeito. Eu agradeço você, Raul, e você, Bruno, pelo espaço, né? Por terem feito o convite aí pra gente apresentar a Hanna e apresentar o Lucas e o Vitor aqui para vocês. Bom, meu nome é Lucas, eu trabalho na Hanna desde 2012, sou pai do Noah e da Ayla, sou formado em gestão de empresas pela Unicamp aqui no campus de Limeira. Então, quando eu entrei na faculdade, eu comecei a trabalhar também. Meu pai não queria deixar eu muito tranquilo em casa, então ele falou, vai lá para a empresa. Brincadeira, era já um interesse meu de seguir os passos do meu pai, assim, desde a infância. A empresa já tem tanto tempo de vida, né? Que o mais novinho trabalha lá desde 2012. É verdade. Legal. E hoje sou responsável pela operação da Hanna, né? Diretor de operações. Então, trabalho, assim, à frente do departamento comercial, da engenharia e da produção. Que legal. Isso. Legal, cara. E vamos lá, então. É até difícil falar depois do Lucas, né? Porque ele já se apresenta como pai do Noah e da Ayla. E também, para mim, é um privilégio ser tio do Noah e da Ayla. Bom, sou o Vitor, sou advogado por formação, mas, na verdade, eu sou gestor por vocação, eu considero. Que legal. Desde sempre. Então, na verdade, a gente teve trajetórias muito diferentes, mas que acabam se complementando ali no dia a dia, principalmente no trabalho, na empresa e tudo mais. Eu fui para São Paulo quando fui fazer a faculdade, então estudei direito lá, depois logo já engatei num estágio, num escritório, era uma empresa grande, com uma grande estrutura, atendia grandes empresas, e eu entrei nesse mundo corporativo desde muito novo, assim, desde o, terceiro semestre da faculdade, e fui crescendo lá dentro, e quando me formei, passei a ser advogado, passei a atender diversas empresas, acabei nichado, então uma coisa nada a ver do que eu faço hoje, mas eu atendia só empresas do setor aéreo. Que legal. Direito aeronáutico, um negócio super específico, assim. Que complexo, hein, Vitor? Totalmente complexo, era muito específico. Mas, na verdade, eu sempre senti um chamado, assim, algo como uma... Desde muito novo, assim, eu já sentia que em algum momento eu teria que vir, porque aquilo tinha mais a ver comigo, sabe? Vamos que legal, dizer assim. Né? E o Lucas, mais recentemente, meio que levantou a mão, pediu socorro, falou assim, quer vir ajudar? Chegou o momento. Estou advogado aqui. Exatamente, tô precisando organizar as coisas aqui. Então, acho que quando você estava indo para lá, você estava contente, né? Falou, sim. Puxa, o Vitor vai né? começar em janeiro. Exato, não, com certeza. Que legal, né? E eu vim esse ano e, diferente do Lucas, que foi moldado dentro da empresa, eu trago um pouco dessa visão externa mesmo, assim, do mundo corporativo, para a gente tentar se complementar. Então, ele é muito generoso nesse sentido de, no dia a dia, tentar me passar, explicar todas as coisas e apresentar quem é quem. A parte técnica que tem. Então, eu não tinha contato nenhum com números e coisas assim. Sim. E agora eu passei a ter, até cuidando da diretoria de gestão da empresa. Então, ele fica na operação, eu fico mais na gestão, a gente se divide assim.
E eu tô tentando, né, na verdade, construir ponte aí, que é o que a gente tá tentando criar, uma ponte entre a tradição, que querendo ou não, a empresa já tem, esse ano completou 83 anos, com inovação. A gente também não pode parar no tempo. Então, a gente vem trabalhando aí para conseguir construir esse legado. E uma coisa que eu acho interessante, né? Tem uma frase que a gente fala bastante, que a maior inovação de todas é a colaboração, né? E aí, quando vai ver, você tem 2 irmãos, né, colaborando em família, né? Que tem, puxa, mais pessoas, mais familiares. Tem aqui o Eduardo, que junto com a segunda geração, né, Eduardo? Ou seja, o grau de colaboração, o grau de sabedoria. Eu comento como um olhar externo, porque muitas vezes, quando a gente está na ilha, é difícil vê-la, né? Mas eu comentei com vocês esses dias também, né? O grau de sabedoria de vocês na condução, puxa, fazer sucessão de geração numa empresa de 83 anos, onde a segunda geração tá lá 45 anos na média, né? E você vir conectando, seja vocês, familiares, né, profissionais que estão lá, é um desafio que vocês estão tendo uma condução assim que a gente até fez uma conexão aqui nesse episódio até nesse sentido. É algo que, puxa, é muito importante ser compartilhado. A maioria das empresas morre já nos seus 5 anos, quanto mais sobreviveu 83 anos e está fazendo uma passagem exitosa até o momento para a terceira geração. Então, acho que é algo muito importante ser compartilhado com os outros. Esse é meu sentimento, né? É um baita pano de fundo, né? Quantas empresas, eu não vou ter estatística aqui, mas certamente ela não é favorável, né? De quantas empresas sobreviveram no Brasil por 83 anos e passando por 3 gerações. Recentemente eu vi, era uma estimativa, não era nenhum número exato, mas que a gente estava estudando os números até pelo aniversário da empresa. Sim. Mas que tudo indica que 0,01% das empresas passam dos 50 anos no Brasil, né? Especificamente. No Brasil. Então, até todas as questões aqui, Um ambiente políticas, econômicas e tudo mais. O ambiente é caótico mesmo, né? Essa estatística a gente tem na Transforma, a gente levantou uma certa vez, são dados de 2022, salvo o engano, de uma pesquisa global, e o Brasil foi classificado como o 7º país mais difícil no mundo de se empreender, né? Salvo engano, era de 2022 essa pesquisa. Então veja, né, de tantos países nós somos o 7º, né? Mas pena que essa estatística é bem negativa pra gente. Então falando por mim aqui, né, admirável ver uma companhia com tanto tempo de mercado e ainda assim, né, porque em alguns momentos você pode achar pessoas que vão falar, poxa, eu já sei fazer, eu tô aqui há 83 anos, né? Sim. E não. É legal ver a Hannah passando pela terceira geração agora e buscando cada vez mais se reinventar para esse mundo novo e moderno, porque as relações vão mudando também, né? E é impressionante, né? Vamos falar um pouquinho mais, mas a capacidade de reinvenção, de conexão. Teve recentemente até um evento, né? Puxa, fiquei surpreso, né? Vendedor de tudo quanto é lugar do Brasil, baita energia boa. Você fala, nossa, olha que bênção isso, né? É uma bênção, é algo que... se a gente tivesse cada vez mais, né, exemplos desse, então que bom estar aqui na frente de um. Que bom e eu sou testemunha, quando vocês tiveram esse evento, o Raul comentou, na nossa reunião lá na interna, na Transforma, o Raul comentou, poxa, eu tive no evento com a galera da Hannah, foi um baita evento, baita energia legal. Energia fantástica. Dentro da programação que a gente teve ali, 2 dias de evento com o pessoal externo, sem dúvida alguma, o que foi mais elogiado ali, enaltecido, foi o trabalho, foi até a apresentação que o Raul fez, então trazendo os KPIs pra gente hoje em dia é muito importante trazer os indicadores, a bússola da nossa empresa e deixar isso muito claro pros nossos colaboradores, né, pra todo mundo, porque tá todo mundo remando na mesma direção, então isso é super importante. Sim. E eles ficaram muito engajados e muito motivados depois daquela apresentação, foi muito bacana. Sim, principalmente porque aquele evento ele foi para os nossos técnicos externos, né, então eles não estão no dia a dia da empresa, na sede, em Limeira, vendo o que está sendo feito, o que está acontecendo. Então, é um pouco da materialização ali, né? Conectar, né? Isso, conectado com a pessoa, né? Para eles verem como a empresa está evoluindo, para onde está indo. Então, foi muito legal mesmo. E fala aí, então, o que a Hannah faz? Quem é a Hannah? Como ela nasceu? O que ela faz? Começar do começo muitos anos de história. Mas vamos lá. Tenta resumir 83 anos em 2 minutos. Nossa, eu diria que hoje a gente é líder no Brasil de ferramentas de usinagem para acabamentos. Em específico, ferramentas especiais, né? Então, quem usa o nosso produto, né? No geral são as montadoras, né? Leves e pesados. Aí, automotivo, né? Isso, que tem um volume de
peças em produção muito grande que justifica o investimento ali de ferramentas especiais para acabamentos dos furos, né? Ou seja, faz a ferramenta que vai ser usada para produzir os componentes na linha, né? É um exemplo, né? Isso, exato. Então, basicamente aí, se a gente pegar um carro, pegar todos os componentes mecânicos dele, a gente está dentro de todos ali, desde o cilindro de freio, caliper, braço de direção, cabeçote, bloco, aí diferentes operações ali que tem algum furo acabado, que vai ter a montagem de um componente, a HANA tem pelo menos um processo aí. A gente costuma até falar que é uma fábrica de protótipos, porque assim, não existe uma linha de produção, porque cada projeto é único, cada ferramenta é única, como se fosse uma joia. Então a gente recebe um projeto, geralmente quando vai ter o lançamento de um novo carro, um novo motor, alguma coisa, em primeira mão, tem todas as questões de sigilo e tem que desenvolver como vai ser toda aquela parte de fabricação de ferramental necessário, né? E baita complexidade, porque como você disse, cada projeto é um projeto, né? Você não tem uma linha que ela é idêntica, né? Exato. Tanto que são poucos, não são muitos players no mundo que fazem isso, né? Vamos falar assim, muitas vezes a concorrência da HANA vai ser mais empresas de fora do que necessariamente aqui, né? Hoje, assim, eu diria que um concorrente do nosso nível que consegue ofertar os mesmos volumes de solução que a gente, processo, basicamente no Brasil aí a gente não tem. A gente tem empresas somente multinacionais concorrendo com a gente. Aí no Brasil a gente tem alguns concorrentes que são menores, que são empresas que estão começando, alguns ex-funcionários ou pessoa que já trabalhou um pouco na área, tem um conhecimento de ferramenta, mas é um outro perfil, né, de empresa. Outro atendimento. Isso, outro atendimento, outro foco de preço, outro foco de qualidade, outro... Posicionamento como Exato. todo, né? Ele é diferente, né? Eu falo bastante assim que a gente não vende a ferramenta, a gente vende o processo, a solução para o cliente. A solução. Isso, porque ele vai mandar para a gente o desenho da peça dele e a gente vai entregar pronto com o custo por peça, quanto que vai custar para ele produzir aquele E esse foi componente. um DNA que desde da fundação com o avô de vocês, né, com o pai do Eduardo, com o senhor Salinho, ou seja, veio que ele tinha essa combinação, né? Pelo que eu me lembro, ele era professor, né? Eu acho que é legal mesmo, até contextualizar um pouquinho de onde a empresa começou. Então, Sim. em 39 ali, nosso avô desenvolveu a primeira fresadora do Brasil. Então, ele teve ali na época, ele teve o aporte financeiro mesmo de uma empresa que precisava. Então, falou assim, olha, você constrói duas, uma fica para você e uma pra gente. E ele... totalmente, assim, inteligentíssimo, bem fora da caixa, assim, foi lá, desenvolveu uma máquina, a gente estava ali já, quando a empresa foi fundada, em 42... Ele desenvolveu a máquina. Fez a máquina ali. Caramba, uma fresadora. A primeira fresadora, inclusive tá lá na empresa hoje, mas fica meio que ali no museu, né, toda restaurada. Não tinha associado com aquela máquina que tava lá. Sim, aquela foi feita em 39 por Olha, ele. que legal. E daí em 42 ele funda a empresa, mas assim, no meio de um cenário que a gente tá... na Segunda Guerra, então começa a ficar muito difícil aqui Se hoje o Brasil é sétimo, imagina na Segunda Guerra. Terrível, exatamente. Mas era um cenário de oportunidade, porque assim, já estava impossível das empresas, da indústria aqui, exportar qualquer coisa, né? Importar, enfim, e ter qualquer relação com a Europa, como era comum até ali. Então criou-se essa oportunidade de começar a produzir as coisas no Brasil. E ele que era totalmente... visionário, revolucionário, ele enxergou a oportunidade, ele era, assim, professor de mecânica, técnico mesmo, como você falou. Então, ele prestou um concurso e em 34, se eu não me engano, então em 34, como ele passou em primeiro lugar no concurso, era estadual, ele podia escolher em qual das escolas ele ia ser professor. Então ele escolheu a de Tatuí, porque ia ser o primeiro ano, ele queria estar na primeira turma e começar uma coisa do zero, sabe? O fundador então ele saiu de São Paulo, foi para Tatuí para participar do primeiro corpo. Era um gênio inovador. Docente, exatamente. Quero coisa nova. E desde então ele já estava muito ligado a essa parte de mecânica, de desenvolvimento. E... ele nasceu no Brasil? Nasceu no Brasil, em São Paulo. Ele nasceu no Brasil. Isso. Nasceu em São Paulo. E assim, o que a gente traz, o que a gente tem de lembrança, o que é legal porque a gente acaba levando isso um pouco para as pessoas ali que trabalham com a gente, é esse jeito dele, porque ele era totalmente uma pessoa criativa. Então a gente, quando pensa uma pessoa técnica, pensa ali fechadinho no mundo dos números, não. Ele era totalmente apaixonado por física, por astronomia, então ele pesquisava essas coisas e eu acho que dentro de uma conjunção de diversos assuntos dentro da cabeça dele ali, borbulhando. Ia fazendo ali. Ele criava coisas, assim, muito diferentes, legal, muito legais. Ele fez um telescópio, ele fazia o próprio vinho, né?
Ah, é? O vinho ele fazia? Isso. Que legal. Entre outras Criativo, invenções, Que fantástico, né? Tem um- E essa capacidade de conectar vários temas, vários assuntos, né? Né? Ser um polímata, né? Absorver e depois fazer os links, né? Vai tá... Aqui é um exemplo prático de algo que a gente, em uma das palestras que você faz, inclusive, sobre vendas, né? O Raul fala um pouquinho que, se você olhar para a história, os dados estão aí, a gente vive períodos de pequenas crises a cada X período Cíclico, de tempo, né? Sim. E num ciclo um pouco maior, grandes crises. É. E não é raro a gente encontrar, às vezes, empresário no mundo de hoje falando, poxa, antigamente era diferente, hoje está muito difícil fazer negócio. Então aqui está um exemplo muito claro, né? De que, poxa, no meio de uma Segunda Guerra Mundial, criando, desenvolvendo. Então, poxa, aí hoje que está muito difícil, né? Antigamente era fácil, então. Sim. Esse é um exemplo bem claro de que dá para fazer, né? Eu tenho uma frase que eu sempre brinco, né? Poxa, vamos fazer tal coisa. Caralho, isso aí não dá, não. Falei, pô, o homem já chegou na Lua, cara. A gente não consegue fazer um indicador, sei lá, né? Alguma coisa ali. Claro, a gente consegue, vambora. O senhor Salim fazia fresa e vinho, pelo amor de Deus. E começou a fazer fresa e vinho, Sim. cara. Lógico que dá, né? Eu gosto de pensar que o mercado vai estar aí para todo mundo, né? Independente das circunstâncias, né? Do que a gente vai encontrar dificuldade, mas Exato. alguém vai abraçar ele. Exato. E o senhor Salim começou, ele foi quando que mudou pra... Começou a Hana começou em Tatuí mesmo? Não, começou em São Paulo, a empresa. É em São foi na Paulo. Ele fundou em São Paulo, em 42. Quando ele estava em Tatuí foi 30 e pouco, década de 30 ali, então foi um pouquinho antes. Depois ele já estava em São Paulo, já tinha voltado para lá quando fundou a empresa. Inicialmente a empresa fazia placas de torno, coisas assim que tinha muito a ver com a indústria da época ali, né? E depois a gente passou a atender o setor petroquímico, né? Isso. Através da Hana Energy, né? E começou a desenvolver ferramentas ali de expansão de tubos e tudo mais. E ali a empresa deu um grande salto, assim. Ela cresceu bem a partir dali, então década de 60, 70. Evoluiu de uma prestação de serviço para uma empresa mesmo, né? Tinha um Exatamente, produto e um mercado. com produto. Tinha um produto e mercado. Legal. Isso. E, enfim, em termos de estrutura, quando chegou o final dos anos 70 lá, meu avô virou para os filhos dele, meu pai e meus tios, falou assim, a empresa precisa crescer. Aqui em São Paulo a gente não tem espaço para crescer. Imagina no meio do Tatuapé, Avenida Celso Garcia ali, super movimentado, trabalhando no fundo de uma oficina, então a gente precisa expandir. Então ele saiu procurando uma cidade interessante, onde tivesse um terreno às margens de uma rodovia que desse fluidez, fluxo, ele já teve essa visão lá atrás. Caraca. E então em 80, mais ou menos, construiu a empresa aqui, onde temos a sede hoje em Limeira, em janeiro de 81 teve a mudança, então... E também foi uma passagem importante, assim, na história da empresa, essa época, porque, imagina, movimentar famílias que estão lá para cá, então todo mundo abraçou, vamos lá, vamos fazer dar certo. Meu próprio avô acaba sendo um exemplo novamente, porque ele tinha 64 anos aí, vamos mudar, vamos construir uma empresa, vamos mudar de cidade, vamos levar a família dos outros. Caramba. E geralmente nessa idade, querendo ou não, Verdade. a gente já tá desacelerando e tal. 80 faz 45 anos. É nessa Isso. época que coincide também a segunda geração começar a entrar na empresa? Nesse momento ele deu total autonomia aí pro meu pai e pros meus tios. Tanto Foi é que ele nessa falou época, assim, Eduardo? ele falou legal. no final dos anos 70, falou assim, olha, agora eu vou focar lá na obra, eu vou mudar, vou tocar tudo, mas vocês ficam aqui cuidando do negócio. A partir de agora vocês toquem tudo, depois a gente se encontra lá. Não, Moisés mesmo, né? Porque é uma terra prometida, agora se vira, né? E fora o terreno novo, né? Assim, a nova planta, né? Ele também insistiu para os filhos buscarem produtos novos. Porque, embora a empresa tinha um produto, que era os expandidores de tubo, e o mercado, esse era um mercado bem, vamos falar assim, inelástico e sim, até relativamente pequeno. Então é o que é, a gente já atendia o público e dificilmente ia ter um crescimento ali, uma expansão da empresa dentro daquele mercado. E 80, o que é? 78, crise, OPEP, petróleo, essas coisas, deve ter abalado algumas coisas, né? Exato. Ou seja, isso foi um dos motivos aí que levou a gente a partir... né? Assusta essas coisas, né? Para o mercado automotivo, né? Ah, legal. Aí, assim, a gente fazia expandidor de tubo e tinha uma certa similaridade de ferramenta com um brunidor de rolo, que a gente chama hoje, né? E então a gente passou a fazer os brunidores e com o tempo os clientes pediram pra gente também fazer as operações prévias do brunidor, que são os alargadores, broca, fresa e tal.
Então, uma coisa foi puxando a outra, assim. Aqui um parêntese, Lucas. Esse exemplo é muito legal, que quando você faz uma entrega de valor, né? Sim. O cliente muitas vezes te puxa para inovação, né? Que como Sim. você entrega bem, ele fala, puxa, né? Eles entregam bem isso. Esse outro aqui. Fora o não tá pãozinho, legal. você não pode fazer também o. Você não pode né? fazer esse outro? E daí Exato. quando vai ver, você vai brincando de war, né? Vai dominando Exato. os países adjacentes. Exatamente. E vai dominando mais coisas. Exato. E o legal é que, assim, hoje, essa segunda parte da empresa, né, que é ferramentas, praticamente de superfície, usinagem, ela é o nosso maior faturamento, né, hoje em dia. Então, você vê como um negócio que nasceu embrionário lá em 1980, a empresa já tinha quase 40 anos, hoje é nossa vaca leiteira, né, vamos falar assim. Perfeito. Exato. Perfeito. Aí, quanta história de transformação no meio do caminho, né? Inúmeras. E quanta estratégia envolvida. Talvez não com a ciência educacional, empresarial que a gente tem hoje. Foi na cara, na coragem e na criatividade, principalmente do teu avô, mas depois com o Eduardo, das novas gerações. E na segunda geração também, acho que vale a pena a gente destacar aqui. Eu acho que assim como agora na terceira, havia e há uma certa complementariedade ali entre a característica de cada um dos irmãos que estavam ali envolvidos, sabe? Então, meu tio Miguel, meu tio João, eles são totalmente técnicos, são criativos, assim São como geniais, eu, né? Exatamente. São Então, dois até gênios. hoje eles seguem lá na empresa e vão lá na parte de engenharia e querem pegar as coisas mais complexas e ver o Tem que que dá dar ali para problema para resolver. E vamos falar assim, o pessoal da engenharia tem alguns desafios complexos que você tem que recorrer pro universitário, né? Sim, Porque a biblioteca que existe, né, na mente de cada um é os primeiros encontros com eles, né? Eu falo por mim assim, falar de estratégia com o grau de conhecimento que eles têm e com o desejo de manter uma... Puxa, calma aí, você tá vindo aqui para burocratizar e mexer naquilo que funciona faz 83 anos. Sim. É tipo, eu achei muito interessante a linha de raciocínio, o jeito que pôs e questionar mesmo, sabe? Sim. Mas de alguma forma eles deram espaço pro novo também, né? Totalmente. Não foram resistência pro paradigma, mas validaram. Eu achei legal o exercício que eles fizeram e como eles fizeram, pelo menos na minha perspectiva, né? Mas o exercício de questionar é extremamente rico, né? Eu acho também. Sim. E eu A autoestima particularmente... tá em dia, né? Pode vir na voadora. Tá tudo certo. Mas isso é muito falado. Tem que questionar, né, e tudo mais. Mas eu particularmente vejo pouca gente fazendo pergunta inteligente Nossa. e da maneira correta. Sim. E o jeito que eles perguntavam, você via na voz uma sabedoria de décadas, assim. Ah, meu Deus, deixa eu pensar para responder aqui. Eu não sei até que ponto também é algo da nossa geração, assim, que as pessoas têm muito tato para fazer uma pergunta que pode ser polêmica, né? Verdade. Também. E Com você vê o muito pessoal... dedo, né? O pessoal mais antigo Mais já... filtro, talvez. Fala o que tá pensando, é claro Já as resolve, coisas, mas- né? Resolve, exato. verdade, Isso daí é Economiza um tempo também. uma coisa que a gente aprende com os antigos, vamos Verdade, falar assim, né? verdade. Eu Isso é tava- legal mesmo. Eu ia até comentar algo, né? Que durante tantos anos e fazendo essas transições, tem um ponto aqui que ele é muito sensível, que é a própria cultura da empresa. Quando ela vai passando de gerações para outras, por exemplo, cada um tem o seu jeito, é natural, né? E isso vai sendo tocado. Isso é sensível, né? E aí é legal ver a prova do tempo, que por 83 anos isso aí vem sendo mantido com muito zelo, né? Sim. Seja pelo seu pai, mas pelos seus tios, e isso vindo lá do avô de vocês, Sim. e agora vendo vocês como irmãos e administrando isso daqui para frente Exato. também, né? Eu acho que a mesma felicidade que teve a segunda geração, assim, de serem perfis complementares, a gente também teve na terceira geração. É. Tanto pela nossa trajetória, eu, o Vitor e o Daniel também, que é nosso primo. O Daniel tá se conectando mais com desenvolvimento, Inovação, inclusive, né? novos Inovação, produtos, ele é uma É. pessoa também super criativa, técnica. No evento de vendas teve uma parte que era com ele lá, né? Ou seja, que era Era dedicado com ele Criação pra de falar novos com a galera produtos, sobre, né? explicar o que eles vão estar... que eles vão poder vender no ano que Legal, vem. Então também legal. foi Legal. bem legal. A gente acaba se complementando assim. Mas o que eu enxergo da segunda e da terceira é que todo mundo é muito pé no chão ali na empresa, sabe? Sim. Ninguém quer pôr Muito os pés pelas respeitoso, mãos, né? muito respeitoso. E a gente vê isso, que um pouco da nossa cultura até familiar acaba sendo passado por todo mundo que trabalha lá, sabe? Todo mundo é super... E até porque é um mercado que, puxa, é um complexo de usinagem, ferramentaria, puxa, 10 mil metros quadrados pelo menos de maquinário, não vou me recordar agora Sim, 14, certo, eu mas... Hã? 14 mil. 14 mil metros quadrados e com uma entrega de precisão
com um mercado altamente exigente, que não tem player mundial, então vamos falar assim, meio difícil fazer isso sendo avoado, né? Tem que ser pé no chão mesmo. E eu achei interessante um ponto que, vamos falar assim, algumas questões de fluidez de execução veio quando justamente a reflexão que era trazida era, mas calma, isso daqui é o que dá liga com a nossa cultura? Será que o jeito que a gente tá... Poxa, tentamos fazer 5 vezes, mas será que essas 5 vezes que a gente tentou era a que mais dava liga com a cultura? E aí, normalmente, quando desviava da cultura, dava bateção de cabeça, né? Sim, quando olhava a cultura e tentava dar liga com ela, aí ficava mais orgânico a execução de algum objetivo, de alguma deixa coisa. Deixa Né? eu até voltar um passo antes. A Hannah está conectada contigo há quanto tempo? Faz pouco 3 tempo, anos? 3, 4 anos, né? Imagino 3, que sim. acho que é 3, 4 anos. 2025. Você está assistindo esse episódio hoje, nós estamos em 2025. Não, e até a Hannah, A posterioridade. Exato. A Hannah, quando começou com a gente, o atendimento era via Atlas ainda. Era. Ou seja, a gente tinha conversado algumas coisas com o próprio Eduardo e com o Lucas. Se eu não me engano, a Transforma era um projeto ainda. Era um projeto. 3 Exato. anos atrás era. Era um projeto. Ela estava em laboratório. Exato. E aí, depois que a gente fez a migração, ou seja, fez o atendimento via Transforma. Então, foi mais ou menos E isso. perguntando isso para entender, assim, qual que era o grande desafio daquele momento? Você consegue lembrar? O que motivava a buscar algo? Sim. Buscar... Então, como a gente comentou, a Hannah é uma empresa familiar e que foi crescendo ao longo do tempo, né? Acho que esperançosamente, como eu espero que seja com a maioria das empresas, né? E chegou um ponto assim que a tomada de decisão na Hannah ela era muito centralizada, até por ser uma empresa familiar que antes tinha poucos funcionários e passou a ter muitos funcionários. Então, tinha uma certa dificuldade ali de envolver os funcionários nas tomadas de decisões, sabe, da empresa. Gerar um questionamento, assim, por que fazer isso, não aquilo, né? Não ser, assim, uma tomada de decisão porque tal pessoa falou para fazer aquilo. E, assim, para guiar essas tomadas de decisões, a gente chegou que a gente precisava ter os KPIs, né? Ter indicadores, ter dados para que os funcionários pudessem ali, no dia a dia, tomar a decisão correta e avaliar se aquilo foi bom ou ruim, né? E a gente envolveu a Atlas nesse ponto, assim, na Transforma, né? Na época, através da Atlas. Perfeito. Que a gente fez uma reunião com o Marcelo, com o Vanderlei. Isso. E daí fizeram até a sugestão de, puxa, começa pela estratégia e depois avança, né? Fizeram o link com o Raul na época, né? E então surgiu nesse pano de fundo, assim, para ajudar a gente a... E dentro do nosso contexto, assim, é interessante. O Raul tá lá, já tá super envolvido. Então, mensalmente, a gente tem uma reunião com nível de gerência, né? Então, participam todos os gerentes. Exato. Eu até brinco, ó, o carrasco, o Raul tá chegando. Você cumpriu o seu checklist ali? Porque é importante. Ali, no dia a dia, a gente acaba envolvido com tanto assunto. Parece que é um tiroteio. A informação de todo lado vindo, a gente tendo que apagar incêndio. É um monte de projeto especial. Cada projeto tem uma capivara de informação. E pra gente enorme. continuar evoluindo como negócio, é importante a gente ter essa direção, essa bússola, mensalmente ir lá, sentar, tirar um tempo e acompanhar, ó, isso aqui foi feito ou não foi? Quem não fez, por que não fez? O que a gente precisa ajustar? Eu lembro de uma reunião muito boa, né? Que assim, na Hannah a gente tem uma cultura de ser uma empresa muito acolhedora, né? Então a gente, super respeitosamente em tudo que faz, né? Às vezes vê alguma coisa assim, opta por não comentar nada pra evitar conflito e vida que segue. Aí teve uma reunião, acho que todo mundo chegou atrasado lá, né? Nossa, o Raul descascou todo mundo na reunião. Como que vocês chegam assim? A gente não tá acostumado, né? Mas é bom, assim, você ter um choque, né? De outra pessoa, ver que o negócio... Ver as coisas de A fora. meta principal é reduzir o prazo de entrega. Eu falei, gente, você não chega na hora. Não chega na reunião, querem vai entregar reduzir seu o prazo e chega 10 minutos atrasado, É o né? mínimo, né? Poxa, faz sentido, né? E é muito interessante, porque, por exemplo, a própria construção de indicadores é algo que a gente debate muito na Transforma dentro da nossa metodologia para levar para cada vez melhor para os nossos clientes. Facilitar, né? Isso. Exato. Porque cada meta, cada empresa, cada modelo, ele vai ter o seu indicador aplicado à tua realidade, né? Mas a gente sempre questiona também a força da evidência, porque em muitos casos a gente chega num cliente e fala, qual que é tal número de tal processo? Cara, eu acho que é mais ou menos isso. Sim. Mas peraí, qual que é a força da evidência? Você tem isso medido e monitorado? Não, eu monitoro uma vez a cada 3 meses. Não, então é uma evidência fraca. Né, de monitoramento de dados. E o quanto isso dificulta realmente a tomada de decisão, né? E numa indústria complexa, o que faz produtos complexos como a Hannah, puxa, muitas vezes tem coisas que estão acontecendo. A gente teve uma reunião esses tempos que aconteceu umas 3 coisas que nunca tinha acontecido na história da Hannah.
Se você não tem um histórico, uma comparabilidade, você fala, puxa, como que você toma algumas Lida com decisões, aquilo, né? E todo mundo tem direito, vou olhar pra câmera que daí dá corte, entendeu? Todo mundo tem direito à sua própria opinião, mas não ao seu próprio fato. Então, se você não Sim. traz uma base factual, e os indicadores, a grande serventia é isso, né? E um receio que a Hannah tinha com sabedoria era depois implementar processo e a galera começar a fazer tudo em função do indicador e perder de vista a essência de como a empresa foi criada. Que foi através da criatividade, de conexão e desenvolver solução para o cliente. Não Sim. porque eu tenho que ter eficiência fabril e um KPI tá falando que eu tenho que fazer de tal jeito Exato. e eu perco de vista o cliente. Então, esse é um ponto que eu acredito que a gente conseguiu equilibrar e Exato. porque o lance que eu apreciei bastante de como foi feito é, primeiro, na verdade, a Hannah fez um negócio super diferente. Isso é muito difícil ver. Foi fazer a estratégia. Primeira reunião, vocês querem reunir só a diretoria? Não. Colocou 20 gestores pra dentro da reunião. Falei, caramba, vamos ver como que vai ser agora desenhar o trem aqui com 20 pessoas, né? E é tudo cara altamente crítico, senão não trabalhava na Hannah, cara. Com o mais fraquinho lá, né? Tava com 25 anos de casa. Você fala, meu Deus do céu, que barato, né? E quando a gente foi ver, uma coisa é implementar indicador como a maioria implementa. Orientada a resultado e numa cultura mais de individualidade, né? Essa cultura mais Ambev, vamos falar assim, né? Cara, é meta, prêmio, aquela coisa. Só que a Hannah tem uma cultura de Coletiva. interdependência, colaborativa. Então, cara, estabelecer as metas para premiação individual já não vai ter aderência, né? Então, a gente teve todo um zelo e a diretoria, com Esse é todo um ponto mundo que a gente tem conectando e muito lapidando isso. cuidado e assim, só atravessa gerações lá na empresa, que é o cuidado com as nossas pessoas. Hoje, a gente não tem dúvida alguma que o nosso principal ativo ali são as pessoas, são elas que desenvolvem, a gente precisa de gente criativa ali para desenvolver todas essas soluções, esses projetos todos, né, que a gente faz. Então, a gente também tem um olhar muito importante, assim, muito focado nessas pessoas. A gente estava até levantando, é curioso, números lá dentro do RH, agora com o aniversário da empresa, e a média que a gente chegou de tempo de casa é de 15 anos, a média geral. A média das geral. pessoas, e 1/3 de todos tem mais de 25 anos de casa. Caramba. Então é algo totalmente fora da realidade Então, de totalmente mercado. quantas fora. pessoas total? Hoje a gente tá em torno de 100, somando as duas empresas, 150 funcionários. Meu, quem tá assistindo faz as contas, né? 150 funcionários, a média é 15 anos de casa, 1/3 com 25. É surreal. É muita gente. É muito, cara, é muito diferente. E eu já tive casos, por exemplo, do oposto do que você disse, com clientes que tá comigo até hoje, né? A gente separa assim, né? O estrategista de cada empresa ali, né? E onde a gente estava estipulando também os parâmetros mínimos para começar a construir indicadores, né? Eu até comentei com o Raul esses dias atrás que eu fiquei muito feliz. Depois de 1 ano e meio, ele trouxe um indicador que eu tinha pedido, sabe? Levou 1 ano e meio, mas tô contando isso para dizer que, olha o caso de vocês também, leva tempo. Leva tempo para amadurecer a cultura, a forma de enxergar as coisas, de achar o jeito certo, né? E muitas vezes você vai olhar alguns gurus de internet falando, você tem que pôr indicador, é só você sentar, fazer isso, e semana que vem tá pronto. Não tá. Não é assim que funciona, né? E nesse caso em especial, eu ia alertando a ele, né? Calma, tem que dar um tempo, tem que educar, tem que passar a aprender a usar, tem uma cultura para ser aprendida, né? Não, vambora. Ele é muito acelerado e eu amo ele, só para deixar bem claro. Vambora. Eu falei, não, mas você tá indo por um lado muito individualista, seu time é mais coletivo, cara, isso não vai funcionar. Não, eu acho que vai, vambora. Eu falei, então tá bom, eu tô aqui como um conselheiro, eu não posso impor nada pro cara, né? Testa, né? Exato. Aí batata, né? 1 ano e tanto depois, falou, Bruno, bem que você falou, né? Agora mudou. Aí mudou a forma de enxergar e agora a gente passou a fazer num outro formato e que tá dando mais resultado. Não que o formato anterior não desse resultado, ele conseguiu aumentar faturamento. Faca, né? Ele conseguiu várias conquistas ali legal, sabe? Mas no novo formato ele avançou bem mais rápido e com mais leveza, isso que foi interessante no caso, né? Mas aí falar dessa importância de você ter a maturidade de construir todo esse processo, e o que vocês fizeram para mim é valioso, vocês foram envolvendo pessoas, né? O time construindo junto, para mim isso tem um valor que é imensurável. Aqui até eu queria fazer um parênteses, acho que uma das lições mais importantes que eu aprendi com a segunda geração
Imagina um meninão novo, 18 anos, entrando na empresa da família. Aí você entrou com 18, né? Querendo mostrar resultado, né? Ou ver mudança. E eu lembro de ser sempre, assim, muito ansioso, né? Então, sentei uma vez com meu pai, a gente tava discutindo ali. O que era discutido não importa, assim, mas uma decisão que tinha que tomar. Ele virou e falou pra mim assim, olha, filho, a empresa tem o seu tempo e você tem o seu. E o tempo de cada um, a velocidade de cada um é diferente. Você tem que entender isso pra você conseguir perseverar, né? Ter sucesso ao longo da sua carreira, da jornada. E, cara, foi uma lição, assim, muito... Que legal, né? Entrou na mente, iluminou, sabe? Legal. E é uma preocupação, né? Porque o grau de estresse que envolve, né? Ou seja, um monte de decisão, um monte de coisa. E ainda, puxa, no teu caso, fazer esse link, né? Entre uma geração a outra, vários profissionais, não é nada fácil, né? Então envolve tanto uma sabedoria de quem tá passando o bastão e uma sabedoria de quem tá assumindo esse bastão, né? Sim. Quando junta essas duas coisas, junta a sabedoria com a energia, né? Isso é uma combinação poderosíssima mesmo, né? Sem dúvida. Tem um outro ponto que vocês citaram que eu achei muito interessante, que apesar dos projetos em si, eles serem... Cada projeto ele é único, né? Mas algo que eu acho que gera um benefício enorme é que passou a adotar um rito de gestão estratégica, né? Então, ok que cada processo ele é único, mas a gente tem aqui indicadores de sucesso, de desempenho, de resultado, né? Que esses podem ser monitorados todos os meses, independente de como cada projeto ele é administrado. E esse é um ponto que eu me lembro de falar muito com o Raul desde o nascimento da Transforma, né? O rito de gestão, o rito de gestão. A vida do ser humano é rito, né? Para todos os lados. A missa no domingo, né? Que acontece tudo igualzinho. Então, o ser humano ele vive de ritos, né? E na empresa não é diferente. Não à toa que várias vezes a gente provoca no nosso Instagram, né? Como é que tá a reunião de sócios dentro da empresa? Vocês se reúnem? Vocês sentam todos os meses para medir os resultados? Como é que tá a reunião tática? Vocês sentam toda semana para verificar os avanços, né? E parece muita burocracia, mas feita da maneira correta, no rito que respeita a cultura do negócio, dá uma fluidez e diminui muito a carga burocrática, dá um baita de um benefício para a empresa, né? Então, que legal ver que vocês conseguiram fazer toda essa implementação. Equilibrar os pratinhos todos. Exato. Né? E aí o jeito que o pessoal participa lá é bem bacana, né? Então, o exemplo que vocês conseguiram dar, a forma que vocês conseguiram cadenciar, né? Eles têm uma atuação crítica no processo. Né? Mas aí vem outro ponto que a gente também comenta muito, que é o papel da liderança. A melhor estratégia do mundo com liderança fraca não vai ser sustentada. Não adianta, né? A gente até brinca que tem um exemplo que você fala do agrônomo, né? Você pode ter o melhor agrônomo, você pode ter um monte de coisas. Você me der um trator ali, na né? mão, daqui 2 anos vai ter um ferro velho, que eu não sei mexer em trator, então não serve pra nada. Mas é o papel da liderança, né? Não só de vocês, eu digo, da liderança de gestão mesmo. Sim. De compreender o rito, de conectar os indicadores, de fazer o time utilizar tudo isso, né? Então o papel do líder aí é fundamental também, né? Com certeza. E nos últimos anos, quais desafios mais? Então a gente está falando aqui, passar de segunda para terceira geração é um desafio que acho que naturalmente vocês vão enfrentar pelo próximo tempo todo aí, né? Mas a Hannah tem outros desafios, né? Como que a Hannah está enxergando os próximos anos? Sua permanência no mercado? Então, hoje a Hannah, como que eu vou explicar para vocês? A gente tem um mercado global aí, em torno de 100 milhões de carros produzidos. No Brasil, a gente produz em média aí de 2,5, 3 milhões de carros. E a Hannah hoje ela já tem a maior parte do market share da nossa área, que é ferramentas de cortes especiais, né? A gente calcula aí que a gente tem de 35% a 40% do mercado. E a gente vê, assim, uma dificuldade de você, quando você é o líder do mercado, de você abocanhar mais uma parte desse mercado, né? Porque você acaba ali tendo que gerar um esforço muito maior para alcançar. Um percentual baixo. Isso, então, o que a gente vê? A gente vê que a inovação e a busca por novos mercados, ela vai ser uma peça-chave aí nos próximos anos para a nossa empresa conseguir prosperar. Até pelo nosso mercado já ser um mercado bem desenvolvido, né? Automobilístico, a gente não prevê uma aceleração no mercado nacional aí que vai produzir X mais carros do que produz hoje nos próximos anos. Então a gente tem que buscar outros mercados. Atrelado a isso, a gente abriu uma filial no México, né? E a ideia é fazer um centro de serviço lá, buscar novos mercados. Recente? México?
Sim, recente. Acho que... A gente 2 está a 3 presente anos. no mercado do México desde o começo de 2000, mais ou menos. Mas agora, com a empresa aberta, de fato, e faturando direto lá, hoje a gente tem um escritório comercial, as ferramentas são produzidas aqui, enviadas para lá. Sim. Mas foi de forma mais estruturada desde 2023, né? Então teve toda essa parte societária e tudo Mas mais. a produção é aqui e envia para o México. Isso. A gente exporta Dentro pra lá. dos planos, a gente quer fazer um centro ali com alguns maquinários, algumas equipamento. pessoas, para fazer poder fazer pelo menos reparo de ferramentas, né? Isso. Ó, não acho que vai ser fácil esse futuro que você está dizendo aí de inovação. Mas que bom que inovação já está na veia da Hanna há Não, com 83 certeza, anos, é. né? Então, Sem dúvida alguma. vou dar um exemplo aqui. A gente percebeu que a gente estava perdendo muita... Assim, a gente fazia o desenvolvimento para algumas montadoras e depois perdia o pós-venda, né? A gente chama de repeat orders, né? Pedidos repetitivos, que na verdade, é o nosso filé mignon, né? Aham. A gente tem um baita desenvolvimento lá para desenvolver o projeto, o processo, aprovar a ferramenta no cliente e depois, a hora que você vai cair ali numa cadência de compra, a gente estava perdendo os produtos. E o mercado automobilístico é muito voltado para preço, né? Sim. 100%. Então, mas essa era a nossa realidade. A gente tinha que fazer alguma coisa porque a gente não ia mudar um cliente nosso, mercado. uma montadora, nem um concorrente. Então, pô, o que a gente pode fazer aqui dentro de casa para ser mais competitivo? A gente foi atrás de inovação, de investimento. Então, vários processos fabrios, assim, até então a gente tinha o que tinha de mais moderno, a gente encontrou algo inovador e conseguiu implantar na empresa e ser mais competitivo do que uma empresa, não sei, com 10% do nosso tamanho, sabe? Caramba. Os últimos equipamentos lá, eles levaram lá na fábrica e a gente parecia até criança vendo a máquina, né? funcionar. A máquina funcionando. gosta também, né? Eu gosto, vamos lá. Vou citar um exemplo Eu aqui. entendo pouco, mas eu gosto muito. Sim. Então, para afiar uma ferramenta, por exemplo, usa um rebolo, usa uma máquina que vai ser o rebolo montado, tem desgaste, tem óleo integral, que você tem que ter a operação refrigerada. E o último equipamento que a gente comprou de afiação na empresa, ele já é um equipamento de afiação a laser. Então, ele não tem nenhum insumo, você só tem uma entrada de energia, surreal, pneumático, canhão de laser. liga, isso. E ele é 5 vezes mais rápido do que o processo de afiação convencional que a gente tinha antes. E foi o primeiro equipamento do Brasil aí com essa tecnologia. Então, Primeiro do Brasil. É Que surreal. legal, cara. Até então, surreal. esse equipamento só tinha na Ásia, Europa e Estados Unidos. Então, eu brinco que a gente tem a mesma qualidade do nosso concorrente europeu, porém com um atendimento abrasileirado. A gente tá do lado do cliente, a gente... Um jeitinho. Exato. Que legal, né? Não, e a máquina é surreal. E o jeito que eles pegam e desossa a máquina, tipo de grau de aproveitamento, em pouco tempo já fazendo a integração dela no processo produtivo, analisando o gargalo, remanejando linhas fabris, né? A engenharia destrinchando lá o processo, fazendo ferramental para 100, 200 processos diferentes lá. Surreal. Surreal. Cara, tem muita coisa que dá para inovar. Mesmo a gente pensasse no mercado como engenharia mecânica, né? Metal mecânico, tem muita coisa nova aí que E impressiona. recentemente, se eu não puder falar isso, a gente corta, não tem problema, né? pode falar. Mas recentemente começaram a aparecer até algumas indústrias óticas, né? Ou seja, Sim, sim. Então você começa a ver num range de clientes, né? Eu acho que tem muito esse a mercado ver. de usina ótica Exato. foi um negócio que despontou e chamou atenção de um jeito legal, né? Até olhando para na questão dos nossos valores lá na empresa, que vocês muito bem nos ajudam a conduzir isso, e a gente sempre traz isso de novo para discussão, tem a adaptabilidade, né? Verdade. Então eu acho que isso é um ponto crucial, assim, para a gente permanecer tanto tempo no mercado e continuar competitivo, inovador, a gente saber olhar para aquilo. A gente sempre se preocupa, nossa, a gente depende muito ali do setor das montadoras. Verdade. O que a gente pode fazer? Vamos olhar para outra coisa, vamos desenvolver ferramenta para outro E tipo de indústria. O engraçado é que o mercado ótico ele surgiu para nós num momento ali que estavam falando muito do carro elétrico. Verdade. Uns 2, 3 anos atrás, o carro elétrico é o futuro e acabou o combustão. E pro nosso mercado, assim, hoje um carro a combustão, vamos falar, ele usa 100 ferramentas. Um carro elétrico vai usar 20. Verdade. Então a gente tá falando assim, produzindo a mesma quantidade de carro, se mudar de combustão para elétrico, nosso mercado vai reduzir Diminui. 80%. E engraçado que nesse momento aí surgiu o mercado ótico pra gente, bem no momento dessa preocupação que a gente tava... não sei explicar, acho que às vezes algumas coisas acontecem até por própria sorte ou acaso, né? E a gente abraça ali no momento que
tá precisando. Sim. É complexo, né? O Sim. sistema é complexo, né? Então você tá disponível, só da HANA tá disponível e aberta, né? Ela é uma referência para ser procurada nisso, né? Exato. Muito legal. Tem um fato curioso aqui que me remeteu à nossa metodologia também, quando a gente debate internamente, né, Raul? A gente fala para todo negócio isso, independente do tamanho, nicho, né? Mas tem 4 fases ali legais para você respeitar. Entregar, depois você vende, depois você atrai o mercado e depois você inova, né? Porque pensa na inversão dessas coisas, vai dar ruim. Sim. Vai dar ruim, né? Se você sair vendendo antes de saber entregar, você não vai ficar legal. Se você sai atraindo um monte de gente, mas você não sabe nem vender e nem entregar, não vai ficar legal. Então a gente até diz que a 4ª caixinha ali, que é da inovação, né? É o seguinte, se você não entrega bem, não vende bem e não atrai bem, a maior inovação que você pode fazer é inovar nessas 3 caixinhas anteriores. E olha aqui, né? Acho que esse é um bom resumo desse bate-papo todo, porque vocês, através dos indicadores que foram gerando aqui, e mesmo antes deles, né, há 60 anos atrás e etc., vocês foram... É comprovado uma entrega boa. Ninguém detém 40% de market share num mercado como esse, por exemplo, com uma entrega que não é boa. Ninguém. Isso é impossível, né? E você só consegue também conquistar tudo isso de mercado se você sabe vender adequadamente esse produto, né? E sendo... não vou dizer único, mas talvez pouquíssimos no mundo, como vocês disseram, vocês atraem bastante gente para o que vocês fazem. Então a inovação ali realmente para vocês é o mundo perfeito, né? Eu adorei. Para mim foi um bate-papo muito em torno de zelo, de carinho, cuidado com uma cultura, mas olhando para a inovação ali para frente, né? E tem algo... E o respeito ó, da tradição desses 83 anos, mas olhar para frente. Sem né? dúvida. E eu acho que assim, a gente tem que, olhando as 3 gerações, então tem a primeira ali que criou, que fundou, que de onde veio a criatividade, aquela força para dar o pontapé inicial. Depois a gente tem a segunda, que solidificou o negócio, criou raízes fortes em termos de cultura e tudo mais, cresceu, expandiu, e agora tem chegou a nossa missão aqui, que é expandir, a gente olhar para a inovação e olhar para fora mesmo, onde que a gente pode pôr Novos mercados. o pé lá fora. Até orgulho como limeirense, eu acho que é legal a gente compartilhar. Em 2015 a gente fez um acordo a nível mundial com uma empresa sueca, né, a Sandvik, então para fornecer ferramentas HANA na cadeia deles no mundo inteiro, assim. Que legal. Sabe? Que legal. Então, assim, ferramentas que são produzidas aqui foram parar na SpaceX, na Tesla e tudo mais. Então, Isso é maravilhoso, né? É uma empresa limeirense. e dá um baita orgulho. Não tô me achando, mas é que Mas isso dá um mas orgulho. falar a verdade, verdade, é comunicar, né? Sim. E agora, recentemente, também a HANA fez uma atualização de marca, né? Fez um Sim. rebranding dela que também a forma com que vocês fizeram também foi bem legal, né? A gente até lançou o slogan, porque a gente sempre focou muito no produto, né? Então tem a qualidade, tem a precisão, não sei o que lá. Mas agora a gente fez um slogan que é muito além da precisão. Então esse muito além, a gente até trabalhou isso com todo mundo lá dentro da empresa. É esse legado, é a história, é a inovação, é a nossa estrutura, são as nossas pessoas. É toda a Tá vendo uma linha do criatividade. tempo lá também agora, né? Ou Tá seja, vendo. A gente tá desenvolvendo montando também lá pra né? área da fábrica. Isso é bem legal, bem interessante. No meio do caminho tiveram a vinda também de executivo, né? Uma questão de trazer gente de mercado para dentro. Sim. Porque na HANA também não tinha tido muitos movimentos de trazer executivo de fora para dentro, né? Foi Não. mais recente isso também, né? Sim. Então isso também foi baita. E com a segunda geração agora indo para conselho, estruturando governança, é muito. Se parar para pensar, é muito movimento junto, né? Nossa. Muito. Que bom que não atacou a labirintite, né? Estamos vivos. Que bom que bem. vocês estão aqui, né? Exato, que bom, vocês estão vivos, estão bem, né? Porque é muita coisa. Se a gente parar pra pensar numa linha do tempo, é bastante coisa junto. Esse aqui é um tipo de episódio que você pode pôr o título dele sobre cultura, sobre inovação, sobre Põe a tradição. tagline que quiser. Você põe o título que você Você quiser lá escolhe. que vai dar certo, vai Exato. funcionar, né? Muito Cara, Pode ser de Limeira para o mundo também, né? Porque É, Beyond Limeira. muito bom, cara, muito bom. gostei do link. É. Moçada, a mim só cabe agradecer, cara. O tempo passou voando, já foi aí Acabou praticamente já o uma tempo? horinha pra você ver. Nossa, Então, rápido. Já foi praticamente Mas foi excelente, eu uma horinha. agradeço de verdade a oportunidade, Nossa, Bruno, cara. Raul, de estar aqui, contar um pouquinho da nossa história, mostrar também como a Transforma nos ajuda no dia a dia, eu acho que é essencial.
E pra gente Só tenho a agradecer. é código de baita conduta, prazer. né, Raul? É código de conduta. Pra gente as relações, elas têm que ser duradouras mesmo, genuínas, né? A gente se conecta muito também com propósito, com cultura, com a empresa muito além do CNPJ. Total. A empresa, ela não é Além só dos um número. contratos. Além de tudo Relação. isso, né? É a relação, é a família. A Hana é uma família. Sim. Não só a família Hana, né? Mas de todos os 150 colaboradores que estão lá. Em e média, vocês 15 estão aqui. anos cada um. Em média 15 anos, um terço com 25 Muitas anos. vezes a gente passa mais tempo com um colega de trabalho do que com a nossa própria família, né? Exato. Exato. Então, pra gente é uma alegria levar histórias assim pro mundo, né? E pra quem for pequeno e médio empresário que tá assistindo a gente, ver que é possível. Dá pra transformar, né? Dá pra buscar um novo mercado, dá pra sair com um novo produto. Claro, calma também, tudo tem jeitinho de fazer, tem as metodologias, os testes, o momento, né? Sim. Ter dados na mão para tomar a decisão da maneira mais adequada possível, né? Então, pra gente é muito feliz poder contar uma história como essa e mais do que isso, de poder fazer parte nesses míseros 3 aninhos dos 83, né? Perfeito, é isso. Mas a gente agradece muito a confiança e o fato de a gente estar lado a lado. Mais do que isso, né? Com pessoas queridas que são vocês três aqui, que são os mais próximos de nós, né? Eu agradeço demais também. Eu lembro quando eu entrei na empresa da família com 19. E poxa, da GF tinha uma ferramentaria lá, ou seja, perto dos 14 mil era 500 metros de ferramentaria. E meu pai sempre foi um apaixonado por ferramentaria, né? E o jeito que ele falava da Hana dava gosto, sabe? De escutar, de ouvir as referências, as soluções, como um especialista da área falava de uma outra empresa nisso, né? E eu lembro uma vez que eu fui visitar a Hana, o Eduardo, dele tinha mostrado, salvo engano, usinagem de diamante até, de algumas coisas que eu falei, cara, que maravilhoso, né? Ter uma empresa dessa e poder visitar e aí quando foi ver e pude atender ainda, ou seja, pude servir vocês com estratégia, pude estar lá, deu Legal, pra mim. Acho que o primeiro dia eu não falei pra vocês, mas eu fiquei muito emocionado. Mas muito emocionado mesmo. E são coisas que você fala, puxa, que privilégio, né? Independente de qualquer contrato, de qualquer questão, independente se na linha do tempo a gente vai em algum momento fazer passagem de bastão para outra empresa servir melhor vocês. Sim. Mas que gostoso poder fazer parte, né? Então, para mim é uma alegria. E quando vê a geração vindo e mais gente acoplando com a sabedoria, você fala, nossa, é um privilégio poder servir a Hana e tá lá com vocês. Eu fico muito feliz. Legal, obrigado. Eu quero visitar lá também, pô, vamos marcar. Quando quiser. Aí você já lança também uma linha Já tá convidado. Pode ter o Hana Tour. Por que não, né? Toda quarta-feira, 2 horas, Hana Tour. A gente vende ingresso. Vai ter que usar o boné. De O boné. Eduardo, uma vez, ele foi para Israel. O Du quer falar, Du? Não, eu gostaria só de comentar. Recentemente, alguns anos atrás, né? Para nós, recentemente, 83 anos. Bem recente. Sobre a sala do seu avô, comenta com eles lá em Tatuí. Esse é um motivo de orgulho danado, assim, porque a gente descobriu depois de muito tempo. O que vocês... Olha que legal. Como é que é a Que história? lá na escola de Tatuí, onde ele teve na primeira turma de professores fundador, né? fundadores e tal, depois a gente veio a descobrir que existia uma sala em homenagem a ele. Então chama Olha que professor, sala, professor mestre emérito Salim Hana. Então isso foi muito legal, motivo de orgulho mesmo. Para todas as gerações. Olha que legal. Que legal. Maravilhoso. cara. Maravilhoso. Aí é o legado mesmo, né? É um legado. Rapaz, a gente encontra umas coisas legais dele lá na Hana, né? Tem a bigorna dele, né? Tem é uns negócios diferentes, né? Você fala, pô, minha herança aí, uma bigorna. Telescópio, né? Você fala, é uma bigorna igual no filme, assim, tipo do Looney Tunes, né? Que tem, sabe, de grandona de aço. Pô. Que legal. É muito legal você ver. Baita privilégio. Legado, assim. É um privilégio. Baita E privilégio. queira ou não queira, vocês fazem parte da construção da indústria de Limeira. Né? A Hana faz parte dessa história. Que história bonita, que prazer. Boa! Legal, Excelente, moçada? muito Perfeito. obrigado. Alguma Obrigado. Agradece. mensagem aí de encerramento? Algum recado final? É uma que você possa assistir daqui 20 anos de novo esse episódio e falar, nossa, olha o que eu falei. Só agradecer vocês aí, agradecer o Raul, o Bruno, pela abertura aí, né? A gente
estar aqui e poder falar um pouquinho do nosso dia. E a chance de perpetuar a história mesmo, né? De ter isso gravado aqui. E quem sabe daqui a 80 anos alguém tá vendo assim, nossa, quem era o Lucas e Vitor? Tô lá falando, né, sobre a nossa empresa. Agora eu sei de onde veio aquela bigorna. Descobri, né? E eu acho que Não, assim, a gente já deixa fecha um compromisso aqui de a gente gravar episódios de 5 em 5 anos, pra ficar mais fácil de contar, né? Não acumular tanta história, né? Já vai trazendo o resto da família. Sim. Quem sabe a segunda geração não vem o resto da terceira. Tem só uma mensagem final, que eu lembrei de uma história ali, vendo meu pai falar, mas recentemente ele e meu tio foram até um setor específico lá da empresa e se olharam e falaram assim, olha, se isso aqui fosse há 30, 40 anos atrás e você tivesse essa visão aqui exatamente desse lugar, dessas pessoas, o que você diria? O que você acha que aconteceu com o negócio? E os dois responderam, acabou o negócio. Faliu, é totalmente diferente, virou um laboratório, Construíram uma fábrica nova aqui, ó. Construíram algo em cima. Caralho. Então, a lição que fica pra gente é que, na verdade, não, a gente tem que olhar pro futuro mesmo, ser perseverante, porque tudo é muito possível, assim, tem que acreditar que aquele projeto vai dar certo, porque ele dá. Que legal. É um projeto para longo prazo. É isso aí, é o Muito legado. bom. Exato. Muito bom. Gente, obrigado para você que assistiu com a gente até aqui também. Obrigado pela companhia. E a gente, como sempre, espera que isso tenha servido para você de alguma maneira. E para você que está em dúvida de qual pode ser o próximo passo para o teu negócio, acompanha a Transforma. Você vai encontrar muito material como esse disponível nas nossas redes sociais, Instagram, Facebook, LinkedIn do Raul, Spotify, YouTube. E se você precisar de ajuda para ter cada vez mais clareza, foco e direcionamento para levar o teu negócio para o futuro, a Transforma vai estar aqui para ajudar e para a gente vai ser um prazer poder servir. Muito obrigado e até o próximo episódio.